Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para um dos últimos vídeos aqui da nossa disciplina de cálculo 3. E esse vídeo é sobre o teorema de Stokes no espaço, ok? Então, antes de apresentar o teorema de Stokes no espaço, vamos relembrar ele em R2, a gente já viu há algum tempo, porque no espaço nada mais vai ser do que a generalização disso, e vai ser muito fácil de você entender todos os detalhes técnicos no espaço se você entender muito bem os detalhes aqui que são mais simples, ok? Então, o que a gente tinha lá no teorema de Stokes no plano? A gente tinha C uma curva fechada, simples, suave por partes, orientada no sentido anti-horário. Então a gente tinha uma curva aqui, ó, uma curva plana, tá? Uma curva plana. Então essa curva C aqui eu desenhei ela no plano XY, tá? Depois eu vou explicar por que eu estou desenhando o eixo Z aqui, ok? Mas então, você tem a curva, você tem a região cercada pela curva, porque como é uma curva fechada, ela cerca uma região. E você tem um campo F, que tem derivadas contínuas no domínio D aqui. Então o campo tem duas componentes, é um campo no plano, ok? Então, o teorema de Stokes no plano fala que se você quiser calcular essa integral de linha aqui, que é a circulação de F ao longo de C, se você quiser calcular essa integral de linha aqui, certo? Você pode trocar ela por uma integral dupla. Integral dupla de quem? Do rotacional do campo, produto escalar com o vetor K, onde o vetor K é o vetor 0, 0, 1, é o vetor paralelo unitário paralelo ao eixo Z. Então você calcula a integral dupla disso aqui, dá o mesmo resultado que a integral de linha ali, ok? A gente tinha também que o rotacional é o nabla produto vetorial com F, daí você faz o produto escalar com K, dA. Tá claro? Então, matematicamente aqui, você tinha uma semelhança com o teorema fundamental do cálculo, né? Você tem uma integral dupla de uma derivada, cancela uma integral com a derivada, fica só uma integral do campo. E aqui antes a integral dupla era no interior, agora é feita só na borda. Tá claro? Então tudo isso vai se repetir aqui no teorema de Stokes no espaço, ok? E por que eu desenhei esse K aqui? Observe que esse K aqui é esse K que aparece aqui, ok? E observe que ele é normal ao plano aqui, então ele é normal à região D e à curva, tá claro? Então isso vai ter uma analogia bem importante aqui no teorema de Stokes no espaço, ok? Então qual que é o teorema de Stokes no espaço? Você começa com o seguinte: S é uma superfície suave por partes, tá claro? Então S é uma superfície aqui no espaço. Desenhei ela aqui de azul, ok? Poderia ser o gráfico de uma função, um pedaço de uma esfera, de um paraboloide, etc. De um cilindro, uma superfície. C é a borda da superfície, ok? Então C é uma curva suave por partes. Muita atenção então aqui. Cuidado que no teorema da divergência, deixa eu pegar aqui. No teorema da divergência, você tem um sólido e a borda do sólido é a superfície, ok? Então, no teorema da divergência, você tem um objeto que tem volume e qual que é a borda do objeto que tem volume? A superfície é um objeto que tem área. Agora, no teorema de Stokes, aqui, que vai ser uma generalização ali do teorema de Stokes no plano, que é o teorema de Green, você tem uma superfície, que é um objeto que tem área, ok? E a borda dela. Então, a borda de uma superfície é uma curva, ok? Então, se a superfície é esse pedacinho aqui, ó, certo? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. A superfície é um pedaço de pano, né? Um pedaço de papel. Daqui a superfície, certo? Quem que é a borda dela? A borda dela é essa curva aqui, ó. Tá claro? A curva aqui que passa na borda.
Tudo bem? Então a borda da superfície é uma curva. É onde a superfície acaba, certo? Você está andando aqui, se você der mais um passo, você cai no abismo, cai no espaço sideral, tá claro? Então essa é a borda da superfície. E você tem um campo F, certo? Um campo F com derivadas contínuas, não em D, né? Derivadas contínuas em um domínio contendo S. Então, você tem ele tem derivadas contínuas e um conjunto maior que contém a superfície S, tá claro? Ok. Então, o que o teorema de Stokes fala? A circulação, novamente, de F ao longo de C. Então é a mesma coisa, você quer calcular uma integral de linha numa curva. Então você quer calcular a integral de linha de F nessa curva aqui, ó, que é a borda da superfície, essa curva aqui. Tá claro? Ela é dada pela integral dupla do rotacional do campo, produto escalar com o vetor normal da superfície S. Então, você troca a integral na borda do campo pela integral na superfície, certo? Estou um pouco gripado. Pela integral na superfície, certo? Do rotacional do campo, produto escalar com o normal, ok? Agora, olha isso aqui. A superfície está aqui, certo? Quem que é o normal da superfície? É o N, está aqui. Se essa superfície S for um plano, estiver no plano XY, quem que é o normal dela? É o K. Tá claro? Então esse K que aparece aqui, ele se repete aqui agora como um N. Porque aqui você estava no plano, o normal é sempre o mesmo, é sempre o K. Aqui, tá claro? Agora aqui, ó, você meio que trouxe isso aqui para o espaço e deformou, certo? Você tinha o D lá no chão, o normal era o K, agora você subiu isso e deformou, tá claro? Então o normal agora, ele varia. Ele tá aqui, tá claro? Mas é a mesma coisa, é o rotacional produto escalar com N, agora, o normal, ok? Produtos vezes ds. Como é que se calcula essa integral aqui? Essa integral é o rotacional de F escalar ds, porque esse cara aqui é o ds, tá claro? Então você troca uma integral de linha por uma integral de superfície. É isso mesmo? Ele é uma generalização do teorema aqui, simplesmente trazendo isso aqui para o espaço, entortando. E muitas vezes o campo vai ter uma integral de linha dificílima. Muitas vezes vai ser mais difícil calcular a integral de linha do que isso aqui. Quando você calcular o rotacional do campo, vai acontecer alguma mágica, o rotacional dele vai ser simples, tá claro? Você vai trocar essa integral aqui por essa, ok? Esse é um teorema muito importante, tem várias aplicações também, em várias áreas da ciência, ok? Observe novamente aqui, o que você tem? Isso aqui também é a integral em S de nabla vetorial F escalar em N ds. Tá claro? Então você está fazendo uma integral dupla da derivada de um campo numa superfície, você cancela uma integral com a derivada, fica com a integral do campo só na borda da superfície. Mesma coisa que o teorema fundamental do cálculo, teorema fundamental das integrais de linha e teorema da divergência. Tá claro? Todos eles têm o mesmo princípio. A integral de uma derivada se cancela e o cálculo que se fazia no interior se faz apenas na borda. Mas cada um tem um contexto diferente, mas é tudo unificado o pensamento. Tudo bem? Agora, uma coisa importante aqui no teorema de Stokes, que é um detalhe técnico aqui muito importante. As orientações da curva S e da superfície C devem ser compatíveis com a regra da mão direita, tá? Então, se você determina a orientação da curva C, você tem que determinar a orientação da curva da borda da superfície S de acordo. Ou se você determina a orientação da S, a orientação da C fica pré-determinada. Como isso? Observa aqui no plano. Mão direita. A sua mão direita, ela vai abraçar a superfície com
esses dedos aqui seguindo o sentido da curva. Então você, ó, tá aqui a mão. Você segue o sentido da curva. A curva aqui no sentido anti-horário, certo? E o seu vetor, o seu polegar aqui, o seu polegar vai apontar no sentido do vetor normal, que é o K. Então aqui é isso, tá claro? Por isso que aqui o sentido da curva é anti-horário. Se você orientar a curva no sentido horário aqui, você não está trocando o sinal dessa integral? Você troca o sinal da integral aqui, se você orientar no sentido horário. Se você orientar no sentido horário, para você abraçar a curva com sua mão direita, você tem que fazer assim, tá claro? E quando você faz assim, o seu vetor normal aponta para onde? Para baixo. Então, se você trocar aqui sentido horário, você troca o K por menos K. Troca dos dois lados o sinal, tá claro? Na superfície é a mesma coisa. Você tem a superfície aqui. Você escolhe a orientação da superfície, tanto faz. Se a superfície estiver para cima, seu dedão tem que estar para cima. Então, como que você vai envolver a superfície? Com os seus dedos no sentido da curva, de modo que o seu dedão fique para lá. Vai ter que envolver assim. Então, a sua curva vai estar orientada para onde? Para cá, ó, nesse sentido. Tá claro? Agora, se você escolhe esse normal aqui, para baixo, pode escolher para baixo. Escolheu o normal para baixo, seu dedão tem que estar para baixo. Então, você vai envolver a superfície assim, ó. Você está dando para ver aí, tá meio difícil, né? Para baixo. Você vai abraçar a superfície assim, com o dedão para baixo, porque você escolheu o normal para baixo. Se você escolheu o normal para baixo, você pega o outro sentido da curva, tá claro? Isso está explicado aqui. Então, a superfície, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. A superfície eu escolhi para lá, então o dedão tem que estar para lá. Como que eu abraço a superfície com o dedão para lá? Eu faço assim, ó. Então a curva, a borda, que é essa curva aqui, ó, eu tenho que percorrer assim, tá claro? Então eu percorro daqui para cá. Agora, se eu orientar a superfície no sentido contrário, para cá, ó, como que o meu dedão vai ter que ficar? Vai ficar para lá. Então, como é que eu vou abraçar a superfície? Assim, ó. Tá claro? Então ela vai fazer isso. Ok? Então tem que seguir a regra da mão direita nessa forma. Esses dedos aqui abraçam a superfície e seguem o sentido da curva, abraçam a borda da superfície, ok? Ó, e segue o sentido da curva. E o vetor normal é o seu dedão. Então, ou é assim, ou assim. Tá claro? Então, se você fixar a orientação da curva, você tem que escolher a orientação da superfície. Se você escolher a orientação da superfície, você tem que fixar a orientação da curva. Tá claro? Uma amarra a outra e a outra amarra uma. O exercício é que vai falar para vocês. O exercício vai falar: eu quero a curva orientada dessa forma. Então, você orienta a superfície da forma conveniente. Ou ele vai falar: eu quero a superfície dessa forma. Então, você orienta a curva da forma conveniente. Tá claro? Então, o teorema de Stokes é esse aqui. Observe bem a analogia com o teorema de Stokes no plano, certo? Que vocês não vão ter dificuldades, ok? Façam um desenho, repitam essa fórmula aqui, ó. Pega uma folha de papel, escreve a fórmula do teorema de Stokes, faz o desenho e também do teorema da divergência. E cola na parede aí do seu quarto, onde você estuda, não sei. E daí você olha para isso todo dia um pouquinho e fica refletindo, tá claro? Porque você vai ter que trocar uma integral de linha por uma integral de superfície, ok? Então, antes da gente terminar o vídeo, eu vou fazer duas observações aqui. Você tem duas superfícies com mesma borda C. Então, suponha que você tem essa superfície aqui, que tem essa borda, tá claro? S1. E suponha que você tem uma outra superfície, S2, que tem a mesma borda. Tá claro? Então, elas são diferentes, mas tem a mesma borda. A borda tá aqui. O que eu posso falar sobre isso, hein? O que eu posso falar? Olha que interessante. Elas são diferentes, certo? Mas, se eu escolher a mesma orientação para elas, essa e essa, conforme, né, a gente conversou,
A curva está aqui, então a superfície, regra da mão direita, tem que ser essa orientação. O que eu posso falar sobre isso aqui? Em S1, a integral do rotacional de f em S1. Ela não é igual à integral de f escalada r em C. Tá claro? Não é? C é a borda aqui. Ok? Agora, tudo bem, mas isso aqui também não é igual à integral em S2 do rotacional de f escalada S. Certo? Então, o que eu acabei de provar? Eu provei que se eu tenho duas superfícies com a mesma borda, eu tenho um campo F qualquer que seja o campo, superfícies com a mesma borda, pode ser superfícies mais diferentes possível, que elas são até parecidas, mas você pode ter, por exemplo, uma outra superfície aqui, ó, que faz isso aqui, ó, certo? Eu vou ter essa bordinha aqui, tá claro? Mesma borda aqui, a superfície vai para lá. É outra superfície completamente diferente. O que você pode afirmar? Que a integral do rotacional numa superfície é a integral do rotacional na outra. Tá claro? São completamente diferentes as superfícies, mas elas têm a mesma integral. O rotacional de um campo tem a mesma integral nessas superfícies. Tá claro? Porque elas têm a mesma borda e as duas integrais são iguais à circulação do campo. Ok? Então, o campo ele não altera a circulação se você, numa curva, se você independente da superfície cuja curva é a borda, tá claro? Interessante isso, né? Outra observação, se S é fechada, se essa é a superfície fechada, quem que é a borda de S? Pensa numa superfície fechada aqui, espécie de esfera, certo? Quem que é a borda da superfície S? A superfície S não tem borda. Observe que a superfície S é a borda de um sólido, certo? Pensa numa esfera. A esfera é a borda da bola, certo? Ela é a casca, a fronteira do recheio da bola. Mas quem que é a fronteira da superfície? Ninguém. Ela não tem borda, tá claro? Toda superfície fechada não tem borda, certo? Que a borda é onde você pula dela e você cai no espaço sideral, certo? Você não tem borda, tá claro? Uma outra maneira de pensar nisso: você tem a superfície aqui, você decompõe ela em duas metades. Pensa na esfera mesmo. Decompõe a esfera em duas metades. Claro? Aí ela vai ter borda, tá claro? Ela está orientada para fora, então a orientação aqui é essa. E aqui ela está orientada para baixo, porque é para fora, então a orientação aqui é essa. Ok? Desculpa, a orientação aqui é outra. Essas orientações às vezes enganam a gente, né? O que você está fazendo aqui? Ó, a orientação tem que ser essa, ó, que está orientada para baixo. O que você tem? A borda dessa superfície aqui é uma curva C. A borda dessa superfície aqui é a que você partiu, né? Pensa numa laranja que você corta no meio. A borda aqui é a mesma borda, só que na curva menos C. Tá claro? Então, quando você faz a integral do rotacional de F em S, ds, isso aqui não é a integral em S mais a integral em S menos, certo? Que pelo teorema de Stokes não é a integral de F dr em C mais a integral de F dr em menos C. Tá claro?
Porque essa aqui em S é a integral de f nessa curva C aqui, e essa aqui em menos S é a integral na mesma curva, só que orientada no sentido contrário, porque por causa da orientação tem que ser o teorema de Stokes. Agora, a integral de linha de um campo numa curva, mais o mesmo campo, a integral de linha do mesmo campo numa curva no sentido contrário, isso aqui é zero, tá claro? Então, como a borda é vazia, isso aqui eu esperaria que fosse zero. Então, mesmo, né? Porque isso aqui seria a integral de linha na borda dessa superfície. Mas quem que é a borda dessa superfície? É o vazio, então é zero. Mas de fato, se você ficar em dúvida que a borda é vazia, você separa em duas superfícies e faz isso aqui que você vai ver que é zero, tá claro? Então, porque o que você faz nesse sentido, você cancela nesse sentido aqui. Então, toda superfície fechada, o que eu quero mostrar aqui? A borda é vazio, mas isso aqui, né, ó, integral do rotacional de f ds é zero, se uma superfície é fechada. Tá claro? E você pode mostrar isso aqui também usando o teorema da divergência. Depois, faça isso, tente fazer isso usando o teorema da divergência, quando é uma superfície fechada. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido todos os conceitos aqui do teorema de Stokes, ok? Façam exercícios e estudem os detalhezinhos, porque são os detalhezinhos que pegam. Lembrem como calcular o rotacional, ok? Aqui você vai ter que calcular o rotacional, calcular o ds, ok? Orientar a superfície corretamente, de acordo com a curva, e fazer essas contas aqui, tudo bem? É isso, obrigado e até o próximo vídeo.